Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês vão, meus queridos? Estamos aqui dando essa aulinha para vocês, fazendo essa gravação, para dar uma força para vocês, né? Nesse momento de quarentena, nesse momento tão difícil que nós estamos passando agora, beleza? Então, essa aula aí é uma aula para dar uma força para vocês aí, postada, e o link, né, para vocês entrarem e verem essa gravação minha aí. Tá ok? Então, vamos começar a nossa aula aí, que esse tema que a gente vai falar agora, que é o processo de formação da vida. Em algumas turmas acho que eu já dei essa aula, mas não sei se eu dei em todas. Por isso que eu estou me repetindo aqui, tá? Então, a formação da vida, nós temos duas teorias. A verdade é que nós historiadores, por usar uma visão meio científica, a gente geralmente não fala tanto da teoria religiosa, mas como é que eu vou falar as duas com vocês, né? Teoria religiosa, aquela teoria que está na Bíblia, né? Como a maior fonte histórica da antiguidade, está na Bíblia, e a Bíblia nos afirma que um ser maior, que no caso, como nós somos de maioria cristãos, Deus, ele cria tudo, cria a vida, ele cria o universo, o nosso planeta, cria tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou, aí na aula está a referência bíblica, né? Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer, qual é a ideia de Deus criou o homem à sua imagem? Que o Deus é um ser que tem cabeça, corpo, braços, pernas e tudo mais. E os primeiros seres humanos, Adão e Eva, né? Adão feito da poeira, né, do barro, Deus moldou. A Eva feita. Aí o Adão estava lá, solitário, né? Papo, precisa de alguém e tal. Aí Deus criou a Eva para fazer o quê? Para ser a companheira de Adão, né? Então Eva é criada a partir da costela de Adão. Agora, a teoria científica já é uma teoria chamada. A teoria religiosa é chamada teoria criacionista, né? De criação. Agora, a teoria científica, ela é chamada de teoria evolucionista, né? Ela chega à ideia de Charles Darwin, né? Da teoria da evolução das espécies, né? Aquela teoria em que todo ser ele é originário de outro, né? Essa é a ideia. Para a teoria científica, a vida surgiu, o universo, tudo surgiu através de um evento cósmico chamado Big Bang, que é a teoria cósmica que houve uma explosão e essa explosão se cria todo o universo. O nosso planeta ele foi criado a partir de pequenos pedaços, né? Pequenas poeiras cósmicas que foram se juntando e a partir de toda a junção se formou o planeta. Então, alguns cientistas afirmam que o nosso planeta ele vem até de teorias que vêm de outras regiões, que é outras regiões, não, desculpa, ele vem de um restante da explosão da formação do Sol. E o homem surge através dessa evolução, através da vida, né? O homem surge a partir do sistema revolucionista que vem que o homem evolui do macaco, ou seja, o homem evoluiu de primata. Então, os primatas são seres anteriores a gente, ok? Vamos lá. Pré-história. A pré-história, segundo a linha do tempo, que foi a nossa primeira aula, a pré-história vai desde o surgimento do planeta, né, mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, até 4.000 anos antes de Cristo, que foi a descoberta da escrita. Então, a vida, a pré-história, ela vai nesse período do tempo. Gente, a pré-história ela é dividida em 3 períodos. Na verdade, não é em 3, né? É dividida em outros mais. Glacial, Mesolítico, mas esses são os 3 principais períodos da pré-história. Período Paleolítico ou Idade da Pedra. Características dele. Primeiro, ele está entre 5 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. O maior período da pré-história. Para vocês terem ideia, quase todo o processo evolutivo do homem se passou dentro desse período paleolítico. Né? Primeiro, o homem era nômade. O que era ser nômade?
O nômade significa que você não se fixava. Ou seja, o homem estava sempre num processo migratório atrás de alimento. O homem pré-histórico, ele ainda não entendia que se ele comesse um fruto de uma planta, esse fruto nasceria de novo. Ele não tinha essa ideia ainda. Então ele achava que depois comia todos os frutos, caçava todos os animais de uma região, ele precisava migrar para outra. Então por isso que o homem era nômade, estava sempre num processo migratório. Ele era caçador e coletor, né? Não preciso explicar, o cara caça os animais e vai coletando os frutos. Ele vivia em bando e utilizava instrumentos que a gente vai chamar de rudimentares, ou seja, instrumentos que não têm nenhum tipo de elaboração do homem. Agnello, como assim, Agnello? Simples, meus lindinhos. Eu pego uma pedra é um instrumento. Eu modifico a pedra, não, eu vou, taco ela, eu pego um pau, eu pego um pedaço de osso, e aí esses instrumentos in natura, eles são utilizados para isso, né? Para caçar sem nenhum tipo de modificação. Nesse período também, o período da descoberta e domínio do fogo. Cara, não existe uma unanimidade também para essa ideia do fogo, né? Ou seja, ninguém sabe ao certo como o homem teve contato com o fogo. Provavelmente uma das hipóteses mais aceitas é aquela hipótese em que o homem caiu um raio numa árvore e a partir daquele momento o homem começou a utilizar o fogo. Ah, choveu, apagou. O homem teria que esperar cair outro raio para fazer esse processo de dominação. Até o processo de dominação do fogo, ou seja, o homem fabricar o próprio fogo. Aí vai na teoria, né, do bastãozinho, da pedra, e aí vai. Para que eles utilizavam o fogo? Primeiro para cozinhar. Eles cozinhavam o alimento que eles perceberam que o alimento cozido ele era mais saboroso e durava mais tempo. Para se aquecer durante o frio, né? Vocês sabem que teve vários eventos climáticos da pré-história e vários períodos de frio. Então o homem utilizava o fogo para se aquecer e também para proteção de animais selvagens, ou seja, ele botava fogueiras na entrada dos locais do animal, os animais selvagens não chegariam perto do homem. Período neolítico ou idade da pedra polida. Aí é de um pouquinho diferente, o homem já começa a se tornar sedentário, ou seja, o homem já não precisa migrar para obter alimentos. Agnello, por que ele não migra? Simplesmente por três razões. Primeira, ele vai começar a morar perto dos rios. Então ele tem toda a água que ele necessita para a sobrevivência e para as plantações de que eu vou falar agora. Quer dizer, o homem já começa a dominar a agricultura. Ou seja, o homem fabrica o próprio alimento. E terceiro, o homem já não tem tanta necessidade de casar, porque ele já tem caçar, né? Porque ele já tem um domínio da pecuária, ou seja, ele domina os animais para o seu próprio consumo. O homem também ele já começa a utilizar instrumentos elaborados, quer dizer, ele modifica, então ele já começa a fazer ponta, já começa a fazer de ossos anzóis, já começa a fazer machados, começa já a fazer lixar as pontas das pedras para elas ficarem num aspecto de lâmina. O homem já começa a viver nas primeiras cidades e aldeias, né? Começa a viver em comunidade, e a partir dessa ideia, começa a partir desse período a criação da ideia do Estado, ou seja, alguém que manda e alguém que obedece. Né? O Estado é aquele grupo que vai mandar e o outro que vai obedecer. E a idade dos metais, né, que vem aí que entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, é o período em que o homem domina a metalurgia. Lembre-se, o primeiro metal utilizado pelo homem foi o cobre, Agnello. Por que o cobre não era tão utilizado, não foi utilizado assim por mais tempo? Simplesmente, galera, porque o cobre, vocês já viram, né? Ele é muito flexível, então ele não dava para ser utilizado como arma, como ferramenta, ele não tinha muita ele não era bem eficaz, né, para essas ideias. Então, o que o homem faz? Ele começa a tentar procurar outros tipos de metais. Começa a se utilizar o bronze, né? Ele começa a misturar o cobre com outros elementos, cria um metal mais forte que é o bronze, é chamado Era do Bronze, né? E depois existe a utilização do ferro. Nós temos aí o aspecto evolutivo do homem. Galera, o
que acontece? Eu botei um aspecto muito mais profundo aqui do que o necessário, né? Mais do que eu já dei até em aula. Os principais aspectos evolutivos do homem são esses: o Australopithecus, o habilis, o erectus, o neanderthalensis e o Homo sapiens e o vermelhinho sapiens sapiens que eu vou falar no finalzinho. Que acontece? Eu botei nesses aqui para vocês perceberem que existem outros aspectos evolutivos antes e depois. Mas é só por uma questão de curiosidade, né? Nem cairia em prova, nem nada. Esses aqui que cairiam. Primeiro, o Homo australopithecus, que ele chega mais ou menos a 5 milhões de anos atrás. Aí temos a sua variação, né? Anamnensis, o afarenses, o africanos e os vocês, né? Então, a evolução desses homens. Mais ou menos, Homo habilis. O que é o Homo habilis? É um homem habilidoso. O homem já começa a ter habilidade manual, né? O homem já começa o quê? A desenvolver o polegar, que também é um aspecto bem interessante da evolução do homem. Ele, o homem, ele começa já a descer da árvore, né? Mas ele ainda tem um aspecto físico totalmente de primata. Homo erectus, quer dizer, o homem deixa de andar curvado para andar retinho. Por quê? Porque o homem, como eu te falo, a natureza é perfeita, galera. Vocês têm que entender que a natureza ela tem um aspecto de perfeição gigantesco. O homem, quando começa a descer da árvore, o homem precisa de um desenvolvimento maior das pernas. Então, o que acontece? O homem já não usa tanto os braços, mas usa mais as pernas. O que a natureza faz? Ela diminui os braços do homem por um efeito até meio de aerodinâmica, ele deixa as pernas mais compridas, para isso o corpo ia ficar, os braços deveriam ficar menor. Então, com as pernas mais desenvolvidas, o homem anda mais rápido e assim vai. O homem neanderthalensis já é aquele chamado mais ou menos homem das cavernas, né? Aquele que a gente vê em filme, coberto de pedras, já vive num processo evolutivo bem mais próximo. E o Homo sapiens, que é o homem hoje, né? Assim que ele surgiu há mais ou menos 300 mil anos antes de atrás. Desculpa, tem um erro aqui, não é 300 mil, não, é 200 mil, tá? Quando eu postar, ele vai estar lá corretinho. E aí, o que eu botei aqui? Alguns historiadores chamam os homens de hoje um novo aspecto evolutivo, né? Que é o Homo sapiens sapiens, que é o homem atual. Por quê? Para alguns cientistas, só existe evolução quando tem uma mudança física. Alguns historiadores discordam, né? Eu também discordo, que o homem teve um grande aspecto evolutivo intelectual. Então, o homem de hoje não é o mesmo homem que descobriu o Brasil. O homem hoje é muito mais evoluído. Tá ok? Queridos, espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá bom? Tudo de bom para vocês e fui!